Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo à Sociedade Aberta. Como temos vindo a anunciar ao longo desses dias, hoje o nosso tema de conversa é família e saúde renal para todos. Queremos, com a ajuda de especialistas que estamos aqui nos estúdios, para entender como é que nós podemos prevenir as doenças renais. E você também é chamado a participar deste programa. Hoje, na nossa roda de conversa de temas de interesse das famílias, nós temos Gisela Alves, que é nutricionista. Também connosco está Suzete Ramos, médica nefrologista. Boa tarde às duas. Boa tarde. Boa tarde, Tadeu. Agradecemos a presença das duas neste programa para nos ajudar a entender como é que nós podemos, em conjunto, prevenir as doenças renais, ou seja, ter uma vida saudável e um rim também saudável. Você pode participar, é só ligar para 594 9714, 594 9714, inscreva agora mesmo, ou pode, na nossa página no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta, deixe os seus comentários, também questões, vamos estar aqui a colocar as nossas convidadas. Ao longo deste programa temos também outras participações de cidadãos que nós recolhemos na rua a falar sobre a saúde renal. E hoje o nosso tema de conversa é família e saúde renal para todos. Queremos a sua participação neste programa. É só ligar para 594 9714, 594 9714, inscreva, dê um toque e a nossa assistente de produção vai retornar a sua ligação. Nós conversa de terceira na nossa língua nacional. Vamos começar para o nefrologista Ecte Limanos, Suzete Ramos. Durante a divulgação desse programa, desse tema de hoje, não dizer, falar de rim também é assunto de família. Mote quem que é assunto de família? Falar de rim é um assunto de família porque toda nossa população tem que conhecer o que é rim, o que é a função do nosso rim, para não poder saber em que momento que ele está estragado e para não poder saber o que ele está a fazer para evitar que ele continue a estragar. E qual é que é a função do nosso rim, então? Okay. Então, ele é um órgão super importante no nosso organismo, ele tem várias funções. Não tem dois rins, este fica ao lado de coluna, baixo de costela, e a principal função é servir de filtro no nosso organismo. Durante o dia, não fazer nossa função, o organismo de fazer essa função, produto de todo esse trabalho que ele faz é de produzir substâncias tóxicas que têm que ser eliminadas do corpo. Então, o rim é responsável de fazer tudo isso. Além que também ele te regula a tensão arterial, ele te regula a quantidade de líquido, ele também te ajuda a gente a produzir células vermelhas para evitar anemia, mas a principal função é isso, eliminar substâncias tóxicas nos organismos. Porque quando o rim está afetado, a gente tem que conhecer bem qual é que os primeiros sintomas que está a dar, porque depois ele te vai evoluir de uma forma caladinha. Então, já a gente também dá conta quando já está de formas mais graves. Daí que não tem que instruir nossa população toda para saber qual é que os sintomas precoces que ele está a dar. Para ele poder dirigir-se a médico, para não poder diagnosticá-lo a tempo, fazer o seguimento e evitar que ele te chegue naquelas partes mais graves. Nutricionista Gisela Alves, né? Dizer-nos a maneira que nós podemos então, cuidar dos nossos rins. Para não cuidar dos nossos rins, nós temos que estimular a nossa população a ter um estilo de vida saudável, né? Aquele estilo de vida saudável também foca no quê? Na escolhas alimentares saudáveis e prática regular da alimentação, da atividade física. Então, maneira que não vai estimular, não vai dizer a população para fazer escolhas alimentares saudáveis. Primeiro, base é não consumir mais alimentos naturais, ou alimentos minimamente processados. O que é alimentos naturais? Aqueles alimentos que vêm diretamente de plantas ou animais, é que passar por nenhum processo industrial. Por exemplo, em vez de não comer um hambúrguer, não poder apanhar carne, né? Carne, peixe, ovo, batata inglesa, batata doce, mandioca, feijão. Em vez de um pré-frita, exato. Não usar noja, batata, terra, digamos assim.
E minimamente processado. É que já adicionou acho que até adição de açúcar, por exemplo, é sumos naturais, mas é adição de açúcar, é leite de pacote, leite em pó, é iogurte, mas o iogurte é natural. Leite de pacote, nunca entendi essa parte disso. Leite de pacote, a gente deve usar, a gente nunca deve usar. A gente deve usar, né? Leite de pacote é minimamente processado. Ele é passado só para pasteurização ou ultra pasteurização. Leite em pó também. Leite em pó é ultra pasteurizado e passar para o processo de desidratação. Tá bem? Então, ele é minimamente processado, não pode usar. E também o que não deve fazer é... Porque me te perguntei isso que é para a pessoa explicar, por exemplo, algumas pessoas, por exemplo, no interior ou mesmo nas zonas rurais de São Vicente ou de outras ilhas também, eles podem ter um cabrinha na casa, eles podem ter um leite que é para tomar. Mas leite de cabra quase nunca te encontrar nem na rua, nunca te encontrar quase a vender. Ou às vezes também aquele cuidados de higiene nesse muito bom. Leite de vaca também, não sabia que é muito mais caro, mesmo nas zonas mais rurais. Mas as pessoas hoje em dia consomem mais leite em pó ou de pacote. Sim. Quem que tem condições financeiras, basicamente, ele vai na loja de comprar aquele 10 de leite. Sim. Hoje ele conseguir aquele 10 de leite, basta desenrascar, né? Sim. É mais indicado leite em pó ou leite de pacote. Por quê? Já é passado por aquele processo de pasteurização, ultra pasteurização, que vai matar aqueles micro-organismos. Já que extrai diretamente daquele animal que os micro-organismos estão lá. Então, vou te indicar o uso de leite em pó ou leite de pacote. Tá que ele metam lateral lá na fresquinha, na vaca ou na cabra, não? Não. Ou então, não pode usar, mas não tem que ferver, né? Antes de usar. Não te lembrar na Paul, agora que bem me na ideia, tinha uma família, mesmo leite, está ferver, mas está a água também. Bom. Que é para pôr a ferver, que ela assim não é correto? Não, não é correto. Ou só ferver que leite? Só ferver para matar aqueles bichinhos que estão lá e que podem causar doenças como gastroenterite, etc. Então não tem aquele cuidado lá sim. Doutora, se você dizer nós ali que a rim ele é um órgão vital, né? Agora me está a gostar de explicar também para quem está acompanhando nós na casa, por que ele é vital. Já dizer que ele é tipo um filtro que não tem dentro do nosso corpo, mas que é para tratar tudo que as coisas mariota que nunca mexeram no nosso organismo, ele é vital por quê? Por isso mesmo. Porque se ele quer fazer esse trabalho, tudo que as toxinas estão ficar no nosso corpo. E que até outro organismo é que está fazer esse trabalho. Que até outro órgão, desculpa, é que está fazer esse trabalho tão bem como o rim. Portanto, no momento que nosso rim já de funcionar, que até outro órgão é que está fazer esse trabalho. Naturalmente, tudo que as toxinas te batem te acumular, te batem moda auto-envenenar nós. Então, te levar a vários sintomas que batem aparecer, pacientes que batem adoecer, e até não te chegar um momento que nós é obrigado a usar outras técnicas para eliminar as toxinas, porque essa função já não é suprida por nenhum outro órgão. Daí que é super necessário manter isto a funcionar. Então o que nós devemos fazer para prevenir problemas que podem surgir na rim? Primeiro de tudo, é ir na população geral. Nossa população, deseja. Besouro tem que manter uma vida saudável. É o que minha colega Gisela está a falar. Besouro tem que manter uma vida saudável, porque ao manter uma vida saudável, há besouro de fazer exercícios frequentes, comer frutas, beber água. A gente aconselhar beber até 2 litros de água por dia, mas também isso também vai depender também boa atividade física que vou fazer no dia. Evitar o sal, evitar gorduras, evitar comida gordurosas, sal, açúcar, fazer exercício físico, todo esse estilo de vida, te adaptar, a gente fazer ali, te fazer a gente evitar até problema no rim. Tá bem?
Então, esse primeiro que nós temos que fazer, dizer à população, tem que manter um estilo de vida saudável, para ter menos probabilidade no dia da manhã de ter um problema na rim. Doutora, diz ali, beber água, Certo. quando, por exemplo, dizer aquele mínimo, ou aquele média, né? Que é 2 litros, mas se só, por exemplo, pessoa que faz um exercício físico, ele sente sede, ele deve continuar a beber. Claro, por isso que me está a dizer, isso também deve depender de alguns fatores, principalmente da atividade física que pode desenvolver durante o dia. Mas uma pessoa que está sentada, Aquele 2 litros está a servir perfeitamente. 2 litros servir ao longo Agora, do dia. Se você tem um trabalho... Mas não bebe de uma vez, né? Claro, é durante o dia. Não botemos. Por exemplo, uma durante pessoa o te dia. pegar, beber meio litro de água de uma vez. Não fazer nada. fazer Sempre nada. quando você tem um rim de trabalhar direito, ele te vai equilibrar aquela quantidade de água que você tomar. Ele te aproveitar aquele que ele tem que aproveitar, ele te eliminar em forma de urina aquele que ele precisa. Mas quando pessoas bebem teu, está a sentir o xixi. Claro, por isso mesmo. Porque o organismo te aproveitar aquele que ele tem, para aproveitar aquele outro te eliminar. Aquele que precisar dele, ele te eliminar. E através das urinas é que vai ser eliminado todas as substâncias tóxicas. Em modo que está a dizer, se você tem uma atividade física que te exige durante o dia, você tem necessidade de beber mais de que aquele 2 litros. Porque é bom mesmo. Se me perguntar a nutricionista exige. ali, qual é o tipo de água que não deve beber? Normalmente é indicado que a população de beber água potável. Então, o que é água potável? É água livre de micro-organismos ou livre de substâncias químicas. Aquela água que vai para nós casa, que não te põe na tanque, não deve beber sem nenhum problema? Na dúvida, é normal não ter dúvida sobre aquela água. O que não pode fazer? Não pode indicar a população para beber água ou filtrado, que é quando tem acesso à água filtrada, não te indicar para desinfetá-lo, 2 gotas de lexívia na cada litro de água e beber depois de 30 minutos de repouso. Ou ferver mais ou menos 5 minutos após fervura, panela tampona, e também esfriar a panela tampona e colocá-lo depois no recipiente devidamente higienizado. Aquele fervo que a gente dá nas águas que não está chegando no nosso caso, ou que está a ser filtrado, aquele calcária está a ficar nele ou está eliminar aquela calcária? Que lá é depois a gente vai esfriar normalmente, ele está eliminado. Mas não te indica isso. Na dúvida, no Mas aquele calcária que te fazer nós mal por dentro? Ele pode, claro. Ele pode fazer nós mal, não é O verdade? mineral, a mais ele está a fazer, ele causa danos ao rim, quando ele é a mais. Tá? Mas isso é questão da fiscalização, etc. Mas mesmo a água de garrafa, já água de garrafa, de garrafa já tem outro... tanto nacional como internacional, já é tudo já seguro? Sim, tem que ser. Tem que ser. Tem que Tinha ser. Mas nunca saber. Nunca saber. Sim, tem que ser. É necessário uma boa fiscalização, então, para saber também que tipo de água não está a beber. Consumir, sim. Doutora Zenosli, nefrologista Zenosli, que é para evitar sal. Então, qual é que é a quantidade de sal assim, por dia a gente deve consumir? O OMS indica 5 gramas de sal, que é equivalente a mais ou menos um colher de chá por dia. E o cabo-verdiano, hoje em dia, na tudo alimento, ao longo do dia. As pessoas que pensam é um colher de sal que tem que tomar. Ao longo do dia e aquele sal daquele alimento já está incluído nos 5 gramas. Mas o cabo-verdiano tem de consumir 9 gramas de sal por dia, ou seja, quase o dobro. Por quê? Não tem de consumir mais alimentos processados e ultraprocessados. Não pode substituir sal por uma outra coisa? Nunca te pode substituir sal por outra coisa, porque sal é essencial para a nossa saúde. Mas para não diminuir ou para não pôr outra coisa? Sim. O que não te usa lá na casa? Não te usa pouco sal. Não te usa o que mais? Temperos prontos, consumo de panela, queijo enlatado. Não deve eliminar, não é verdade? Sim, queijo lá. Então, sempre quem te acompanha nas crianças, por exemplo, que sumo de panela deve ser cortado. Sumo de panela é alimento ultraprocessado, então é rico em sal, rico em gorduras ruins, rico em açúcares e aditivos. Então, que já alimento lá assim, este causar, pode pôr pessoas a bem ter que as doenças crônicas não transmissíveis. Então, não tentar evitar. Então, se não consumir aquele pouquinho de sal e não usar o tempero natural, a não te diminuir aquela quantidade de sal que não te consome. Ou seja, por pouco sal e apostar
Não pode pouco sal, mas sal iodado. Ok? E apostar na tempero natural e evitar ou reduzir ultraprocessados. Porque a maioria da população da PK é lá na ultraprocessados e que os temperos pronto que se usa lá na casa. Até as pessoas, por exemplo, estudar um chouriço. Sim, é chouriço, embutido. Um arroz de chouriço que se fazer. Linguiça, salsicha, fricandela, hambúrguer, aquele já pronto. Então, já tem o sal. O realizador tenta dizer o nome lá de uma marca, mas na verdade é caldo de quenor. É tempero, é sumo de panela. Sumo de panela, sim. Sumo de panela, que a população geral pode entender. Já que este tempero pronto, está bem? Então, não tentar evitar que lá. Então, é bom sempre ir para ervas naturais. Sim. Vai no mercado comprar, não é, Vera? Sim, estou a vários ervas naturais, cebola, oi. Não tem também que é fresco e também que é desidratado, né? Que não tem orégano, não tem caril, pimenta, cravo, que lá assim não pode usar. Pimenta, tá? Pimenta, cravo, tudo que lá assim. O pimenta, ele está a pimentar aquela comida, né? Ele está a torná-la mais agradável, mesmo se ele tiver um mozinho em soço. Já realça sabor àquela comida. A boca vai usar muito sal. Não saí para a rua, não ouvi algumas pessoas, alguns cidadãos, agora bem acompanhados ali, está a dizer-nos o que é queres saber sobre a saúde renal. Garinha assim, ele é um problema que está afetando a gente. Antigamente, mais era gente com mais idade, garinha assim, tem o jovem, é que tem que passar por essa situação. É muito achar que é possível de jogar na prevenção. Que é beber água, menos álcool, menos gordura, tudo que as coisas estão feitas a rir. É que é lá. A coisa começou a te ouvir a falar sempre. Sempre só te avisa a gente, porque a gente vai fazer alguns exames, mas agora, de mim, nunca senti nenhuma perturbação sobre. Pronto, eu me tenho que ir para a ali a pensar, até para o médico mesmo para fazer, porque já estou com uma idade mesmo avançada, né? Você sabia a maneira de você ter que cuidar de vocês rins? Opa, desse sim eu nunca sabia dizer, nunca te responder, porque eu nunca sabia que maneira que me está a cuidar de minhas rins. Tem hábito de, na vossa família, de incentivar o consumo de água? Sim, de água não está a beber de minha família não está sempre avisava. Beber de água, mesmo a mulher te avisava sempre beber de água para poder fazer alguma coisa. Minha saúde renal então que ele é bastante importante. Então é algo que me pesquisa também sobre. A garinha assim me está numa formação acerca na parte de primeiros socorros ultimamente e sempre é algo que me preocupa na saber, porque ele é extremamente importante saber que tem cálculos renais, uns tipos de situação que pode acontecer no nosso rim e se a falência poder lidar a problemas mais graves, é que pode levar-nos até a fazer transplantes ou, num caso mais extremo, até a morte. O que você sabia de rim e o que você está a gostar de saber mais ainda? Bom, o que é que me sabe de rim? Sabem que rim é que é responsável para tirar toxinas que tem no nosso corpo de forma hidro, nesse caso de forma em água, urina nesse caso, né? Saber também que se a boca consumir uma quantidade que o corpo, cada corpo te pede uma quantidade de água, se a boca consumir aquela quantidade que é exigida para o corpo, vou poder ter os tais problemas que já mencionei, cálculos renais, entre outros. Também a possibilidade de ter algumas infecções na urina que também pode acabar por bem ter consequências nos rins e que as lecas que me conhecem assim, mas bom, para ser sincero, me dá a gostar de saber mais sobre minhas características a nível de rim. Bom, minha família, graças a Deus, tudo que a gente, minha família, até certo ponto, tem algum conhecimento, então algum conhecimento sobre esse assunto, entre hoje, mas pronto, sobre esse assunto, e este bebê é uma quantidade, aquela quantidade que é regulamentado, dizer assim, também pôr de forma ali, regulamentado que é para beber, que é aquele 2 litros de água por dia, 2 a 3 litros de água por dia. Está a gostar de saber de que forma que não pode
ajudar a prevenir doença, como por exemplo insuficiência renal, que é uma doença que assim tem vindo a aumentar na nossa sociedade e que nós sabemos que se cura te exige um tratamento longo, então está a gostar de saber que forma que não poder prevenir em relação à água, qualidade da água. Essa é uma dúvida. Aquele programa Sociedade Aberta, hoje de falar sobre família e saúde renal para toda gente. Já saber, pode ligar para 594 97 14, 594 97 14, de que é nada, nós abrimos a linha onde é que poder participar e lançar pergunta ali para nós convidadas. A doutora Suzeta, nós acompanha ali alguns cidadãos na rua e tive alguns, principalmente das últimas ali, que tinha algumas perguntas. Não está a gostar de responder, de ouvir a doutora responder. Pronto. O que é que nós devemos fazer para evitar não ter doença na rim? Primeiro, como tinha dito anteriormente, levar a população a ter um bom estilo de vida. E depois, nós temos que identificar na nossa população que as pessoas é que têm mais risco de ter doença renal e trabalhar nelas. Quem é que as pessoas é que têm mais risco? Principalmente, mundialmente agora, pessoas que têm tensão alta e pessoas diabéticos. Este sim é que os dois maiores grupos de risco para desenvolver doença na rim. Tem outros grupos também, pessoas também dependem de idade, menores de 5 anos, pessoas maiores de 65 anos, pessoas que pedram na rim, algumas doenças hereditárias. Menor de 5 anos, porquê? Menor de 5 anos, porque muitas vezes este tem alterações nesses sistemas geniturinários que está bem desde o nascimento. Então, isso te leva a fazer infecções urinárias ou mesmo apresentar também algumas doenças próprias do rim, de afetar mesmo o parênquima renal, e que pode levar a que a função do rim te diminuir evolutivamente e levar a uma falha renal. Portanto, nós temos que ter também cuidado nas nossas criancinhas para não poder identificar e levar ao médico, porque muitas vezes um simples exame de imagem, uma simples ecografia pode diagnosticar e ele é uma coisa muitas vezes que não te tratar no momento e impedir que a doença te vá a evoluir. Por que pessoas maiores de 65 anos, obesos e também obesos, diabetes, hipertensos, que poder ter doenças renais? Porque a doença é que te afeta diretamente o rim. E então, se nunca diagnosticar a tempo e trabalhar com o paciente para ele poder entender essa doença, para ele poder controlar aqueles fatores de risco de progressão da doença, ele acaba por evoluir, modo como está a dizer, caladinho. Então, primeira coisa que rim está a dizer gente, quando ele está afetado, é xixi espuma. Muitas vezes, gente que nem olhar, o boca te dá importância. Xixi espuma ou quanto xixi aquele xixi torna em espuma? Exatamente, bota xixi. Quando vou espelhar, normalmente quando a gente xixi, a gente espelha na sanita, tem que ter uma superfície lisa. Mas se vou xixi, quando boiar que ele te formar uma espuminha, moda quando a gente só te lava a prótese, tem aquela espuminha, tipo, não é? Se vou notar que vou xixi tem alguma espuma, não é normal. É que tem que ter. Portanto, se vou é diabético, se vou é hipertenso, se vou tem pedra na rim, se vou ter maior de 65 anos, se vou é fumador, se vou é obeso, vou tem que dirigir ao médico. Por que fumador também? Porque fumar, ele te afeta diretamente a nossa artéria, a nossa veia. Ele te dilata a artéria? Não é que ele te dilata, ele te lesiona aquela parede daquela artéria e ele te leva a te produzir certas alterações a nível de aquela parede e afetar o funcionamento. E todas as doenças cardiovasculares, é isso mesmo, a afetação daquelas artérias, principalmente veia,
é que vai afetar que órgão, onde é que as artérias vêm a chegar. Portanto, é necessário que nunca esteja hábito ali fumar, porque ele te danificar diretamente, ele te provocar as doenças cardiovasculares. Portanto, se é um paciente que está nesse grupo de risco, que já boiar, que pode ter sintoma ali, necessariamente tem que ter atendimento médico. Os hipertensos diabéticos é que vão para consulta todos os 3 meses. Eles têm que consciencializar que aquela consulta não vai só para fazer receita, não é? Porque os médicos estão lá e tentar diagnosticar, consultar, não é? Mas fazer o exame para poder diagnosticar a tempo tudo que as complicações que te vai aparecer. Portanto, eles têm que fazer consulta. Qualquer sintomas que estiver, eles têm que falar com os médicos e, principalmente, eles têm que tomar esses medicamentos porque o que te vai manter? Porque nem tudo diabético, nem tudo hipertenso é desenvolver doença renal. Não o facto de você ser diabético e hipertenso, isso quer dizer que você vai desenvolver uma doença renal. Não. Se você um hipertenso, que você tem uma tensão controlada, se você é um diabético, que você tem um açúcar controlado, você evitar esse outro estilo de vida, álcool, fumar, você tem um estilo de vida saudável, você tem menos risco a desenvolver uma doença renal crônica. Mas se você... Não tem um telespectador na linha, já não acompanhar, depois não te voltar ali para o estúdio. É Carlos Lima. Boa tarde, Carlos Lima. Boa tarde. Não está a gostar de Carlos Lima partilhar-nos a experiência? Se tiver alguma pergunta também ali para Gisela Alves, que é nutricionista, e também Suzete Ramos, que é nefrologista, pode estar à vontade. Só queria perguntar, doutora Suzete, para chegar a ponto de diálise, o que é que seria, qual é que seria a razão, digamos assim, para levar um paciente para diálise depois de algum tempo em tratamento de problemas renais? É só que ali, Carlos. Por enquanto. Pode fazer tudo pergunta se tiver, ele te responder de uma vez. Não, eu queria fazer muita pergunta. Eu queria talvez só dar a minha opinião sobre... Pode dar uma opinião. Uma questão que tem a ver com problemas renais. É que é para pessoas que fazer mal de mim, até. É que já para a doença bate avançar, bate a crescer no corpo e para chegar num ponto onde é que eu tenho que dar para o médico e já é irreversível, eu tenho que dar para a diálise. Felizmente agora ele é feito ali, mas quando ele não era feito ali era a evacuação certa. Daí que se alguém tem algum problema na rim, para procurar pelo doutor, o doutor bate seguir de cedo, para evitar que a doença bate aumentar, bate crescer e para evitar mais problemas, entende? Está bem, nós te agradecemos a tua participação e muito obrigado. Nada, ok, tchau. Tá. Sim, doutora. Pronto. Quando pacientes já te detectam que têm doença renal, não te queria detectar precocemente. Por quê? Para não poder desenvolver uma série de ações ao paciente para evitar que ele vá evoluir. Porque ele tem tendência a evoluir de formas leves até formas graves. E durante todo esse tempo, ele não te dá nenhum sintoma. Ele também apresenta sintomas que muitas vezes o paciente chega a nós. E quando já o paciente já tem anemia, o paciente se sente cansado, o paciente tem tensão lá de cima, o paciente tem perna inchada. Então... Que sinais? Que os sinais já, quando já está bem avançado. Porque desde ser diagnóstico, quando a gente que ele urina com espuma, até ele bem passar ali, ele é um caminho largo. Mas se ele tem ação do médico durante esse caminho largo, ele vai evoluir até chegar nas formas mais graves e quando rim já que está funcionando. Maneira como a pessoa tomar fé, por exemplo, se ele tem algum problema na rim, com exame, que tipo de exame que é feito, o que ele pode pedir médico, quando ele vai fazer aquele check-up geral, ele conseguir.
que os pacientes que têm risco, na médico, 1 vez por ano ou 2 vezes por ano, não te pede exame de urina, não te pede exame de sangue. E que lá assim, só que esse exame ali não te consegui espiar se o paciente tem alteração ou não. Na urina, na sangue, normalmente a gente espera a creatinina, ureia, que lá, quando o rim já começar a dar alguma alteração, este levar. Na urina, a gente tem certa espuma, certa sangue, tudo dá a gente indicação. Naquele exame de urina, aquele simples que é passado? Aquele exame de urina, um colhente, uma amostra da primeira urina da manhã, te dá a gente muita informação. Então, por isso que os pacientes lá, aqueles grupos de risco, têm que manter na médico, porque 1 a 2 vezes por ano a gente espia isso, para a gente poder detectar a tempo, para a gente poder trabalhar aqueles, para a gente poder evitar aqueles fatores de progressão da disfunção renal, para nunca chegar na diálise. Carlos Lima, vou fazer você uma pergunta sobre a questão da diálise. Ele dizer o que a gente pode fazer para a gente chegar lá. Exatamente. Acho que ainda na linha. Exatamente. É isso que a gente deve fazer. E, uma vez, se você saber que você naquele grupo de risco, você tem que manter o médico, você tem que dizer que os exames anuais ou 2 vezes ao ano, porque quando você é médico dizer, você está começando uma alteração no rim. Não te bem fazer isso e isso para evitar que ele te progredir. Então, todo esse caminho assim que não tem que cumprir as indicações médicas. Pacientes têm que aprender a trabalhar junto a nós, porque só nós te dizer fazer, pouco fazer, é claro que a doença está a continuar a caminhar até chegar nas formas graves. E quando chegar nas formas graves, infelizmente, nunca te poder parar se progressão, até chegar num caminho que ele é irreversível. Mas se tiver algum problema na rim, é possível parar essa progressão? Tem algumas doenças, porque o que a gente está a dizer que é doença renal crónica? E quando você fazer um paciente um exame hoje, ele tem alteração no rim, você repetir ele durante 3 meses, ele está a continuar aquela alteração. A gente está a dizer que ele é crónico. Nunca te poder curar, nunca te poder recuperar muitas vezes que ele está a não perder, mas não te poder parar aquela progressão, não te poder enlentecer aquela progressão. É o que eu estou a dizer. Não fazer ideia se aquele rim tiver progredir com doença renal crónica terminal na 10 anos, não está a fazer para um 30 anos, um 40 anos. Mas isso é uma ajuda entre o médico e o paciente. Não tem que instruir os pacientes para ele poder aprender a trabalhar junto a nós. Por isso sempre a aposta deve ser na prevenção. Exatamente, porque já aquele tratamento que não está a oferecer quando ele chegar na hemodiálise, ele é um tratamento que ele tem um peso enorme a nível de custos sobre um sistema de saúde. E para aquela pessoa também, né? Claro, ele é uma mudança de vida. É uma mudança grande de vida com o paciente. Mudança na qualidade de vida. Ele tem de aprender a viver com muitas limitações, de uma forma completamente diferente antes. Ele te afetar o paciente, ele te afetar a família, ele te afetar a autoestima do paciente, ele te afetar a qualidade de vida. Portanto, nosso trabalho tem que ser muito antes, na prevenção. Agora me está a gostar de ouvir ali a nutricionista Gisela Alves, que é para dizer-nos a questão do álcool. Não ouvi na depoimentos que não recolhia na rua, cidadãos a dizer evitar consumo de álcool. E na Cabo Verde, as pessoas evitar consumo de álcool muitas vezes é buscar guerra. É verdade, mas infelizmente não tem que continuar a dizer pessoas para evitar. O que álcool está a fazer pessoas exatamente mal para o rim? O que ele é mau para o rim? O álcool te causa danos no rim e também levar a pressão, a tensão alta. Que pode levar a hipertensão, que é uma das causas de doença renal. Então, não tem que tentar evitar. E se caso nós adultos não queremos beber, que não tem que manter dentro daqueles limites de moderação, que é um dose para mulher, dose de álcool para mulher. O que é um dose? Dose de álcool para mulher e 2 doses para homem. O que é um dose de álcool? É mais ou menos 350 ml de cerveja, ou 150 ml de vinho, ou
45 ml destilada, que é cachaça, aguardente, grog, gin, vodka. E esse dose, mais ou menos, equivale a 14 gramas de álcool puro. Então, que não ultrapassar aquele limite lá. Não tentar... Mas a melhor opção mesmo é tomar. Exatamente. Não tentar evitar bebidas alcoólicas, se é possível, não fazer. Me perguntar isso porque eu não sabia que, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, né? Mesmo estou a achar que é infelizmente, mas outras pessoas estão a dizer que é felizmente, que o álcool está nos dia a dia, ele está a fazer parte, muitas vezes, de quase tudo enquanto. Desde o nascimento até a morte. Eu vou te celebrar o nascimento com álcool, infelizmente, e vou te chorar aquele morte. Álcool na Cabo Verde. Né? Muito a gostar também da nefrologista alertar pessoas mais sobre essa questão ali do consumo de álcool, o que é que ele pode fazer mais mal para o rim, que ele deve ser evitado. É a mesma coisa que o hábito de fumar. Te lesionar diretamente o rim e indiretamente, porque ele te propiciar, de modo que colega Gisela está a dizer, te propiciar a desenvolver outras doenças também que depois te vai lesionar o rim diretamente. Portanto, ele é uma coisa tal como o tabaco que a população tem que tentar evitar, porque ele está dentro de as medidas que você tem que fazer para ter um estilo de vida saudável, para evitar tudo que as doenças crónicas não transmissíveis e dentre os quais a doença renal. Mas qual é que é a doença renal que existe? É uma data, maneira que é, maneira que se nome, maneira que este começar a manifestar? Não estou a falar agora de doença renal crónica. Ele é uma entidade e que provocou por várias outras doenças que podem estar no rim ou não. Moda como estava a dizer anteriormente. É tensão, é diabetes, é obesidade, é pedra no rim, infecções urinárias a repetição, doenças hereditárias, porque tudo isso é que vai afetar o rim, porque ela não é uma entidade que tem uma causa em si específica, doença renal crónica. E muitas doenças que não tem que prevenir para evitar até lesão do rim, porque direto ou indiretamente isto vai causar que a lesão do rim, e se ele for diagnosticado a tempo, ele te instalar e ele te levar à doença renal crónica. Não te lembrar aos telespectadores que eles podem ligar para 594 9714. Ligar para 594 9714. Dá um toque nesse número de telefone que te aparece na tela. Dá um toque, nós, assistente de produção, te retorna a chamada, poder participar. Lembrar que a questão de rim ele é importante para a nossa saúde, para a nossa vida e ele te afeta também a nossa qualidade de vida, a nossa família, tudo. E não tem mais um telespectador na linha, agora é Clisman que está na linha. Boa tarde, Clisman. Boa tarde. Clisman, não está gostado? Pronto, partilhar a nós, talvez receber uma boa experiência. Se tiver perguntas, pode deixar. E falar para pessoas sobre a necessidade também de cuidar de rim. Clisman, concentração no telefone, esquecer a televisão, que ele tem uma desfasagem em termos de tempo. Tu vimos no telefone primeiro, depois que te som da televisão. Por favor. O Vigrinho assim só no telefone. Vou partilhar a nós. Pode estar à vontade. Havia um paciente mundial e um bocadinho ia para casa vocês programam a Vigrinho assim. Clisman, se mudar de lugar, talvez eu não podia vir melhor, não, tem alguma dificuldade em entender. Talvez onde é que está, que tem rede muito direita. Então você faz uma pergunta ainda. Mudar só de lugar onde é que está, espiar uma zona com melhor reta, não te voltar a conversar uma boa. Pode ser? Então, espia isso. Já te consegui mudar rápido ou não podia continuar aí? Não, você pode falar. Já fala agora, que a nota mais direita. Pode avançar. Você faz uma pergunta. Não, dizer que vou partilhar a nossa boa experiência e alertar pessoas na necessidade de cuidar de rim também. O que é que vai estar a dizer pessoas? Antes de fazer a pergunta.
Sim, meu paciente de hemodiálise, até que 2 anos e 3 meses a fazer hemodiálise, por acaso. Mas é uma luta difícil, por acaso. Nem jovem, é uma luta difícil. Tanto que Lisa mantém? Tem 29 anos. 29 anos. Até 2 anos e meio que descobri ou que começaste a fazer diálise? Comecei a fazer diálise, mas para a praia, evacuado. Já, mesmo passou assim, já tem uns 7 meses para cá. Nós vivemos tratados dentro do hospital. Mas um tratamento, moda como podia falar com vocês, muita diferença, moda que é um jovem, moda nem para cuidar, cuidar porque é um tratamento de alto risco e princípio, cada que é um jovem. Mas como podia explicar, não tem alguns problemas em nossa sede, mas tem interno do hospital. Problemas é esses? Partilhamos a nós. Não tem problema de subsídios que está por gente, porque não tem uma alimentação já é complicado, não tem uma dieta já é rigoroso. Agora, depois de ter dificuldade livre. Quem deve pagar aquele subsídio? Está dentro do Ministério. Ministério da Saúde, Ministério de Família? Ministério de Saúde. E ele paga através de qual instituição? Ministério, nunca se explica. Estamos dessa parte do Ministério. Já tem 2 meses que esse cara de nada, não teve dificuldade, uma doença nossa é mesmo complicado. Não tem coisa de nunca tem alimentar, tem problema. E viver nada, né? Você está na terra de gente, você tem às vezes você tem alimentação para alimentar. Mas a minha doutora Salamago é excelente pessoa. Ele tem vários donos de nação assim, mas não tem. Mas as minhas colegas sempre a dizer, para não ir para o Ministério, esse é que ele deve fazer manual. Então, tu ficas a registro de vossa ali. Teria alguma pergunta também para nós convidadas? Não, tem tudo um problema. Tá bom. Kliseman é de Sala ou de São Nicolau? É de Sala. Tá bem, então eu te agradecer a participação. Ok, obrigado. Tá, muito obrigado a nós. Tchau. Algum comentário do que creio que a pessoa está com o Kliseman bem, né? Pronto. Ele fala, não vai naquele aspecto mais da prevenção que ele tinha ali, que ele diz que jovens devem ter atenção, porque tem aquele outro aspecto que ele fala sobre condições que as que viver direito, mas saber que pronto, que tanto é impossível, os dois da têm que conseguir responder, que é uma situação que já não tinha tido notícia na televisão de Cabo Verde há alguns meses, a mostrar a situação da pessoa que está ali, que bem evacuado, que tem uma pensão que tem que receber, creio que é através de INPS, e muitas vezes isto tem aquele atraso no recebimento de pessoas que estão a conseguir trabalho, porque eles têm que fazer diálise, uma vez por semana, eles têm que fazer, eles contaram-nos isso já numa reportagem também que a televisão de Cabo Verde já tinha feito. Mas ele tinha um alerta ali, alertar jovens que é necessário ter muita atenção para que chegar nessa situação ali. Claro. Jovens de uma forma geral, tudo género, né? População em geral. Tudo nós. Tem que ter aqueles cuidados que não dizer ali, aquele estilo de vida saudável, de recalcar, torna a recalcar sobre isso, porque é essencialmente isso. Aqueles cuidados de vida saudável, se boa é um doente que está dentro dos fatores de risco, que já vou ouvir nós comentar, espiar o médico, babos consulta cada 3 meses, aquele consulta, eles têm que interiorizar que ele é super importante. Muitos pacientes... interromper você mais uma vez, que não tem uma pessoa na linha, não tem mais pessoas inscritas, não dá a oportunidade também. Sónia de São Vicente. Boa tarde, Sónia. Boa tarde. Sónia, não está a gostar de ouvir que pergunta é que tem, ou se tem algum comentário também sobre o nosso tema que não lhe falar hoje? Sim. Não, queria dizer à doutora Suzete uma pergunta. Pode estar à vontade. Queria perguntar à doutora Suzete se é possível uma pessoa viver com rinço e qual que é que os cuidados para poder ter aquilo. Está bem, nós te agradecemos então a participação. Obrigado, Sónia. Doutora Suzete, então te responder logo a seguir. É perfeitamente normal não conseguir viver com rinço, porque nosso organismo, felizmente, é super inteligente. Quando já, normalmente não tem 2 rins, não é? Há muitas vezes tem pessoas que nascem com só, muitas vezes
ao longo da vida, pode ter algumas complicações, que aquele rim, um rim está a perder essa função, este acabar por trober, mas pode passar todo o resto da vida sem nunca apresentar doença renal crónica, porque aquele rim que tem de acabar por suprir tudo aquela função que as dois está a fazer. Agora, se você tem um rim, vou saber que você tem que ter redobrote todos aqueles cuidados para afetar. Apesar de que, quando a gente tem doenças crónicas, modo de tensão e diabetes, que os dois rins afetar ao mesmo tempo. Mas se é um só que tem que ter mais cuidado. Seguir todo esse estilo de vida que não tem. Também tem que ter cuidado que traumas, por exemplo, pacientes podem sofrer um trauma, podem cair, ele lesionar aquela zona que ele tem, que ele um rim só, poder fazer algum hematoma. Ele tem que ter todos aqueles cuidados que toda gente tem e um pouquinho mais além. Mas ele poder viver essa vida perfeitamente bem com um sorriso. Era duas perguntas, não é? Para isso. Então, perder aquele outro, ficar aqui de cara duas perguntas. Não tem. Deixa-me só. Se lhe dizer que já não tem pessoa na linha, já não atender rapidamente, não te volta ali. Então, portanto, não te falar agora é a Cláudia, que está te chamando de fogo. Cláudia, boa tarde. Sim, boa tarde, Davi. Boa tarde. Pode avançar com a pergunta, está bem? Ok. Olha, minha mãe é adolescente, há 26 anos, mas tem problema de deficiência. Todo tipo de problema na rim, lado direito, mal formação na rim. Sim. Não tem alguma dificuldade na perceber? Tem mal formação na rim direito. Tem mal formação na rim direito? Rim direito, tem 26 anos. 26 anos. Só que comendo descobri ele, depois que eu tinha 18 anos, não era que me cor de cola, preto. Quando que vai para o hospital, eu descobri que tem problema na rim. A outra pergunta, doutora, se há amoxicilina e dólar tem, depois ele acha que é para idade. Quando dá um dor na barriga... É só aquela que os dois medicamentos que te passaram? Indo do hospital, até para ir ao hospital, que tive com dor. Dólar tem com a amoxicilina. Ele tinha vômito, ele tinha dor de barriga. Está bem. Não te ouvi, doutora, não estou a responder. Não tenho que ouvir nefrologista novamente. Não teria graça de ouvir Gisela, mas não tenho que ouvir na Primeiro, um daqueles motivos também da doença renal crónica é malformações renais. Mas, pelo que eu entender, ele tem malformação no só rim, não é? Portanto, com certeza, um covilho dizer se é filho de ter alguma doença renal crónica, mas certeza que aquele outro rim, se lhe sinta afetado, aquele outro rim é capaz de estar... Eu perguntar sobre o medicamento que este passa. Agora, esse medicamento que ele está a dizer, me dá lá 100, porque eu não está a entender muito bem que se vai ser a amoxicilina, quer dizer, sim. Tem que saber em que situação é que está a ser... Ele tem que consultar se médico, exato, né? Tem que saber em que situação... Ou outros médicos se também. médico é que está prescrever ele, nunca saber em que situação. Por quê? Um é um analgésico e outro um antibiótico. Muitas vezes, quando a gente tem uma malformação na rim, ele está a proporcionar a gente até infecções urinárias à repetição. Talvez seja por isso que ele está a ser prescrito. E infecção urinária é uma das causas que te provoca dor também. Talvez seja por isso. Mas, se ser prescrito, talvez porque seja necessário, e há uma dose que ele quer provocar alteração no rim, pode ser prescrito, sim, sempre e quando ele tem indicações para. Porque nunca poder comentar muito sobre isso, porque nunca saber qual é a situação do paciente que ele tem a ser prescrito esse medicamento. Gisela Alves, um telespectador, mandar-nos uma mensagem ali, a dizer, na Cabo Verde, queria sentir a gente usar tanque de plástico. Ele está a ficar na sol, ele está a tomar sol, aquela água está lá. Quando não tem uma garrafa de água, está dizendo que deve deixar ele tomar sol. Mas aquele tanque lá, ele está a tomar sol à vontade e aquela água a pessoa está a acabar por consumi-lo.
Pois é. É um risco elevado que não tem. Sim, é um risco. Não está mais, nunca pode vender a população para beber água. Não tem que consumir água. Mas e qualidade? E que qualidade da água? Que a qualidade da água é o Estado é que tem que criar condições para fiscalização. Ok? É uma situação complicada, sim, né? Sim, é complicado. Mas sim. Mas não está ali para dizer pessoas para beber água. Não tem dúvida sobre a qualidade da água, não está fervê-la ou desinfetá-la, mas nunca pode aquela água já te bateu o sol, né? Sim, mas nunca pode deixar de dizer pessoas nem para consumir aquela água, que é aquela que tem acesso. Infelizmente, aquela lá, não estou a tentar espiar a forma de minimizar os riscos. Ok? A nefrologista quer dizer alguma coisa também sobre isso? Concordar exatamente o que a Gisela dizer. Tudo é feito de pesar. Risco-benefício. É mais benefício para um paciente beber aquela água do que ele já de beber. Ele que beber nenhuma. Portanto, pode ter esses riscos, pode ter. Que te aconselhar aquela água naquele tanque que está na sol, mas aquela água que ele tem acesso. Portanto, é mais benefício ele beber, ele tem mais benefício ele beber aquela que ele tem disponível do que não beber nenhuma. Já não estou quase para terminar a nossa conversa, não está a gostar de saber, por exemplo, em termos, se tiver algum problema, se é crónico, já cá tem solução, né? É ter que continuar tratamento, é isso, né, doutora? Doença renal crónica. Sim, se ele é crónico... Mas não pode prevenir. É isso que me está a gostar, que é uma mensagem de final, tem mais 30 segundos para cada uma, de começar com Gisela Alves e depois nefrologista. Ok. Sim, mas como dizer, a base de prevenção é não apostar em alimentos naturais, minimamente processados, ao invés daqueles alimentos ultraprocessados, não é? Não também não preferir as comidinhas ir lá na casa, em vez de não comer no restaurante ou fora. Também não optar para beber leite ou água e frutas, ao invés de refrigerantes, bebidas açucaradas, que são de pacote, que são em pó, que são concentrado e bolacha recheada, tá bem? E também não substituir nos sobremesa, não optar por sobremesa mais caseiro do que sobremesa industrializado, tá bem? E não tentar lá todo dia, pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, não vai fazer nossa atividade física. E para mais dúvida... E comer um fruta bem desinfetado, não é, Vera? Sim, fruta e hortaliça não tem que desinfetar. Aqueles que não está a comer cru, não tem que desinfetar já antes do consumo. Um colher de lixívia por cada litro de água e deixar lá por 15 minutos e depois enxaguar com água potável. Tá bem? Rapidamente também, a nefrologista Suzana Ramos. Disso tudo é manter um estilo de vida saudável. Se um paciente é que tem um grupo de risco, acercar o médico, manter as consultas que o médico te fazer. É lá que ele te vai diagnosticar precocemente se você tem alguma doença renal. Instop, há de tomar um certo de medidas para boca desenvolver aquela doença, sabe desenvolver e evitar que ele te chegar naquelas fases graves, que é que as fases limitantes, é que as fases é que te vai alterar boa qualidade de vida de uma forma drástica. Portanto, apostar sempre na prevenção. Também muito agradecer a presença dos dois ali no programa Sociedade Aberta. Hoje não tive ali a falar, portanto, sobre família, saúde renal também para toda a gente. Não te agradecer a participação de todo telespectador que estive ali inscrito. Não tinha outras pessoas também e que inscrever já quase no fim do programa. Infelizmente, cada tempo que era para meter, não te agradecer a sua participação.